Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a você que está em casa, com a paz do Senhor. Hoje, domingo, estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor, como é de costume. Se a igreja estivesse aberta, estaríamos todos aqui adorando ao nosso Deus. Mas então vamos orar da maneira que estamos aqui. Eu queria que você que está em casa fechasse seus olhos. Vamos orar rapidinho juntos. Senhor Deus, Pai querido, nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Ó Deus, te entregamos, ó Pai, cada vida aqui representada, Senhor, cada família. Ó Pai, te pedimos que o Senhor venha nos usar, Senhor, nessa noite, que o Senhor venha, ó Pai, nos abençoar, ó Pai, neste culto. Senhor Jesus, nós entregamos, ó Pai, a nossa igreja em Tuas mãos, entregamos a nossa cidade em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, confiamos que toda essa situação, tudo isso que está acontecendo está sob o Teu controle, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Confiamos no Teu poder e é por isso que estamos aqui te adorando, Senhor. Ó Pai, que o Senhor continue conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa esperança. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, com mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluia, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. O nosso Deus te receber.
estiver pronto, com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Sim, Ele vem, não mais tristezas, não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou, o digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, declare, tu és Senhor, o nosso Deus, o digno tu és de receber todo louvor, vamos cantar, então vem, tu és Senhor, o nosso Deus, o digno tu és de receber todo louvor, vamos cantar, então vem. Aleluia, o Senhor Jesus voltará. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Uma alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Uma alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos
vamos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Aleluia. Ainda que tudo esteja dando errado, devemos confiar no Senhor, pois após um novo dia sempre tem bênçãos dele na nossa vida. Ele pode transformar tudo novo. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Fruto na vide e o produto da oliveira pinta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça, a paz, a alegria de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja com todos. Que bom que estamos juntos novamente e virtualmente. Mesmo de forma virtual, estamos juntos, não estamos ausentes, né? Estamos aí num distanciamento social, prefiro essa palavra do que o isolamento social, mas nós estamos juntos, isso é que importa, em uma mesma fé, em um mesmo propósito, em um mesmo espírito. Que a paz de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Nessa manhã eu resolvi gravar esse vídeo em substituição de uma live da EBD para compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava tendo ainda hoje cedo, deitado, acordado e refletindo e pensando numa enxurrada de mensagens que a gente vê pela internet, pelas redes sociais, né, de pessoas trazendo revelação de Deus, trazendo profecia de Deus, enfim, isso é sempre, não é só agora. Todavia, agora nesse período crítico, nesse período de pandemia, as coisas elas se intensificam e isso também se intensifica. E eu fiquei a pensar, realmente tem gente que é aproveitadora, né, que fica falando em nome de Deus e Deus não disse nada e está querendo tirar proveito. Isso é um fato. Tem gente que fala coisas, não é por maldade, não é por falta de caráter, não é porque quer se aproveitar. É porque é imaturo, não detém o conhecimento bíblico, né, e é imaturo, é menino na fé. Mas também tem mensagens que são vindas de Deus. Deus também fala, irmãos. Deus usa os seus vasos sobre a terra, Deus usa os seus profetas sobre a terra, não naqueles moldes do Velho Testamento, não naqueles moldes do profetismo do Velho Testamento, mas Deus fala, Deus usa pessoas para falar. Né? A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, é a palavra de Deus para nós, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. E Deus usa homens e mulheres, pessoas espalhadas pela face da terra para falar com o seu povo, para falar com a população, com o mundo. Eu não descreio disso, eu creio. E eu fiquei pensando sobre isso e levando em consideração que Deus fala, me lembrei do texto de Apocalipse, né, que está nas cartas, as 7 cartas da igreja de Apocalipse que nós temos estudado em nossa igreja. E as cartas elas sempre terminam dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então eu fiquei pensando, eu digo, realmente, Deus fala, não tenho dúvidas. Deus fala. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, esse versículo, ele nos ensina grandes verdades, ele nos ensina grandes princípios. Não é o grande princípio aí que o Espírito Santo é Deus e que ele fala, é uma pessoa. Ele fala. E fala para a igreja. Quem é a igreja? São as denominações religiosas? Não. A igreja é o povo de Deus espalhado pela face da terra. Quem é o povo de Deus espalhado pela face da terra? É aquele povo que confessa Jesus Cristo como Senhor e como Salvador da sua vida. É aquele povo que tem a sua confiança em Deus, que entregou a sua vida a Deus, que professa Jesus como o único e suficiente Salvador. Não falo de religião, eu falo de gente que entregou a sua vida a Deus. Então o Espírito Santo fala, é Deus. Isso nos mostra que ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade Divina. Não é uma força, a força não fala, potência não fala, mas pessoas falam. E o Espírito Santo é uma pessoa divina e ele fala. Fala com quem? Fala com a igreja. E aí que vem o mistério. Preste atenção, deixe Deus falar o seu coração. Aí é que vem o mistério. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, se você tem ouvido, você vai ouvir aqui agora. Fala tanto do ouvido enquanto o nosso sistema auditivo. Precisamos lembrar que as cartas foram escritas para as igrejas na Ásia. Nem todos tinham acesso à leitura, nem todos sabiam ler, mas os que tinham o seu aparelho auditivo em perfeito funcionamento ouviam. E aí o que o Espírito está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o ouvido também no sentido espiritual, da sensibilidade espiritual, do discernimento espiritual.
Essa expressão, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, está no término das cartas, das 7 cartas, chamando a atenção para as promessas, chamando a atenção para que as pessoas estejam ouvindo, atentas à grande mensagem do Senhor. E essa mensagem nos traz grandes princípios, grandes verdades de Deus, verdades radicais, princípios radicais da palavra de Deus. É isso que João está falando em Apocalipse e fala conosco hoje, que nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. E o que Deus fala? Princípios, verdades que estão radicadas na sua palavra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, isso é usado, essa expressão é usada justamente para nos trazer essa mensagem. Um dos grandes estudos da palavra de Deus é o ouvido que ouve. É um grande estudo, os profetas falam sobre isso. Moisés já falou sobre isso. Lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 4, Moisés, depois que chegou às margens, que passou o deserto, Moisés diz a Israel, olha o que diz, que embora tivessem visto tantos prodígios, Jeová não lhe dera como nação olhos para verem e ouvidos para ouvirem. Deuteronômio capítulo 29, versículo de número 4. Deus deu à nação de Israel olhos para verem e ouvidos para ouvirem, e nós somos o Israel de Deus em Jesus Cristo e Nazaré. O Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir, tanto fisicamente como espiritualmente. Então essa mensagem, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, é justamente para nos falar desses grandes propósitos. Os profetas seguiram nesse caminho, advertindo o povo. Isaías fala, vocês estão prósperos, e aí agora não estão mais ouvindo ao Senhor. Isaías capítulo 6 fala sobre isso. Por causa da prosperidade, vocês não estão ouvindo mais o Senhor, não estão vendo mais o Senhor. O coração de vocês está gordo, os olhos de vocês estão embotados, estão lambuzados. Essa é a expressão do hebraico. Vocês estão com embotamento na visão, nos ouvidos. E o Senhor vai dizer, olha, o meu ouvido não está tapado para ouvir o clamor de vocês, nem a minha mão encolhida para abençoar a vocês. O ouvido que ouve, irmãos, sem dúvida alguma, é aquele ouvido que ouve e tem uma reação positiva. Porque quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É preciso ouvir e ter uma reação positiva. O que é essa reação positiva? É dar atenção, é obedecer. É o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Tem gente que ouve, mas é desatento, que ouve e não obedece. Que nós sejamos ouvintes atentos à palavra de Deus, que nós sejamos ouvintes obedientes da palavra de Deus, do que Deus fala conosco, porque a reclamação de Deus que nós encontramos também em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e versículo 24, é: não me quiseram ouvir. Deus constantemente está falando em sua palavra, o povo não me quer ouvir. Então, irmãos, Deus, ele continua falando, diz o autor de Hebreus. E nos últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho. Nos fala Hebreus capítulo 1. Nos falou no passado pela lei, pelos profetas, pelos pais da fé. E aí Hebreus vai dizer, naquele contexto, de alguns anos pós-Cristo, vai dizer, olha, nesses dias tem nos falado por intermédio do seu Filho. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele fala. O Espírito Santo fala, Deus fala, a triunidade divina fala. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Em Apocalipse, nós temos aí essas 7 expressões. No Evangelho também tem. Aí em Apocalipse tem essas 7 expressões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sempre no final. E ali fala de uma promessa: ao vencedor darei. Então assim, primeiro, o Espírito Santo fala. Então quem tem ouvido, ouça. E fala com quem? Com a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré e confiam em Deus. Esse é a igreja. Precisamos ouvir de forma atenta e positiva, porque quem ouve e tem reação negativa não vai ser bom, não vou entrar no mérito, mas a desobediência à palavra de Deus, à revelação de Deus, gera maldição. Portanto, meus irmãos, nesses dias de pandemia, nesses dias de quarentena, essa experiência que nós estamos vivendo,
Deus está falando. Deus usa muita gente para falar. E precisamos confrontar com a palavra de Deus o que as pessoas estão falando. É verdade que tem gente se aproveitando, mas é verdade também que tem pessoas falando coisas que a gente percebe, como um vídeo que eu vi hoje pela manhã, né? Que a gente percebe que são coisas que estão escritas na palavra de Deus, mas essas pessoas não falam por maldade, falam às vezes por imaturidade, mas tem gente falando com revelação de Deus mesmo. E até essas pessoas que falam sem maldade, que falam por imaturidade, Deus também usa essas pessoas. Porque mesmo que a gente ouça uma mensagem que a gente já conhece e que essa pessoa está atribuindo uma revelação, mas é uma mensagem conhecida que está escrita na palavra de Deus, fala conosco, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra na divisão de alma, espírito, de junta e medula. Então, de toda sorte, seja por um aproveitador, seja por um imaturo, ou seja por uma pessoa madura na fé, Deus fala. Então que nesses dias a gente peça a Deus discernimento espiritual para entender o que Deus quer falar conosco. Tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus. E à noite, às 20 horas, nós faremos a nossa live, a nossa transmissão do culto da noite. Às 20 horas, faremos pelo Facebook. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Essa é a nossa oração nessa manhã. Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos dele por nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou Deus e sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.